Oi, gente, espero que esteja tudo bem por aí. Meu nome é Vitor Malavolta, eu sou fonoaudiólogo infantil, sou mestre, sou doutorando em distúrbios da comunicação humana e hoje eu estou recebendo aqui online quase um bom dia Brasil, boa tarde Estados Unidos. Estou recebendo uma colega fonoaudióloga que, além de fonoaudióloga, é linguista e uma profissional incrível. A Emily está aqui hoje para falar sobre linguística, para falar sobre linguagem, para falar sobre raízes da linguagem, para falar sobre fonoaudiologia na sua essência, e para a gente conversar um pouco sobre o TDL dentro de uma perspectiva da linguística também, dentro desses transtornos de linguagem na perspectiva da linguística. Então, queria te apresentar primeiro, Emily. A Emily, como eu disse, ela é fonoaudióloga, ela também é linguista, ela é pós-doutora ou pós-doutoranda, não sei se já finalizou. Não, não finalizei ainda. Então, ela está fazendo pós-doutorado fellow no Psychological and Brain Science Department da Johns Hopkins, isso, University. Doutora em Linguística pela UFRJ, mestre em Linguística pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, pós-graduada em Psicopedagogia e Educação Especial pela Universidade Veiga de Almeida, se graduou em Fonoaudiologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, selecionada como recipiente do prêmio de pós-doutorado da AAUW, American Association of University Women, olha, estudante visitante com bolsa de doutorado sanduíche na Johns Hopkins University, e também ela recebeu o prêmio de excelência da Associação Brasileira de Linguística da Abralin de 2019. Tem experiência na área de fonoaudiologia e linguística experimental, com atuação na área de linguagem. Então, mais uma vez, Emily, é um prazer, uma honra te ter aqui, e muito, muito obrigado pela tua presença para a gente poder conversar sobre um tema que eu amo e um tema muito, muito importante. Vitor, eu que agradeço, e agradeço todo mundo que vai estar assistindo. Obrigada por essa apresentação tão bonitinha, calorosa. Eu fico meio envergonhada, mas eu estou muito feliz de estar aqui. Me sinto muito honrada de estar tendo esse bate-papo com você hoje. Admiro muito o seu trabalho e espero que seja proveitoso. Tenho certeza que vai ser muito, muito proveitoso. Gente, a ideia do nosso vídeo hoje é que a gente possa, então, debater e conversar, né, sobre uma perspectiva, além de clínica, mas uma perspectiva também linguística, né, da linguística, sobre alguns aspectos mega importantes, e a gente está no Outubro Roxo, onde a gente fala sobre o mês de conscientização sobre o TDL. Então, a ideia é a gente poder atrelar isso e poder conversar nessas duas vertentes, né, numa vertente clínica e numa vertente da linguística, para que a gente consiga atrelar conceitos, trabalhar conceitos e para que a gente consiga maximizar o nosso trabalho de frente. Então, bora lá, né? Temos algumas perguntas para a gente poder conversar. E a primeira, eu acho que talvez seja, acho que tu fez até um post essa semana sobre algo parecido, né? Sobre linguagem, sobre comunicação, sobre fala. E o primeiro ponto é: a linguagem de fato é a mesma coisa que comunicação e fala, ou a gente tem aí aspectos diferentes a serem pensados? Bom, com certeza existem aspectos a serem pensados, né? A gente sabe que os animais, eles são capazes, muitas espécies, são capazes de se comunicar, né? De estabelecer relações, de ajudar uns aos outros minimamente, de planejar ações, né? De, por exemplo, para se alimentar, para ir até a comida, para compartilhar a comida, enfim. E eles criam diversas estratégias, né? Algumas mais complexas do que outras, né? Então, existem animais que têm sons específicos para acasalar com suas fêmeas, outros sons para anunciar um predador que está próximo, né? Como o caso dos sapos, né? Alguns tipos de canário têm cantos extremamente complexos, né? E que só precisam ser aprendidos dentro de uma janela temporal e depois, se aquela exposição não acontece, aquele canário não consegue mais cantar. Enfim, a comunicação animal está ali, né? E nós, seres humanos, enquanto animais também,
também nos comunicamos. Só que, para além de uma comunicação básica, né, a nível de sobrevivência instintiva, né, buscar alimentos, sobreviver e tal, a gente foi para um nível além, que até hoje nenhuma outra espécie foi, que foi dar simbolismo a essa comunicação. Um simbolismo que vai fazer a gente trocar ideia, falar sobre tempo passado, futuro, falar sobre coisas que nunca aconteceram, que talvez nunca vão acontecer, falar sobre sonhos, enfim, coisas que são extremamente abstratas, né? E baseado em regras muito específicas e que vão ser de acordo com cada língua no mundo, né? Então, essa capacidade de comunicação extremamente refinada humana é o que a gente chama de linguagem, né? E além disso, ela se expressa de várias formas, ela pode se expressar, né, na nossa espécie de várias formas. A gente, além de ter evoluído a ponto de criar linguagem, a gente ainda teve a expertise de criar sistemas de códigos, como escrita e outras formas de código, código Morse, outros códigos, né, que são um além da língua humana, né? E que nem todo mundo tem. Existem grupos indígenas que são ágrafos, que não têm língua escrita, mas todos os seres humanos, comunidades, estão inseridos, de alguma forma, em uma comunidade linguística. Bem ou mal, pouco ou muito, mas, de alguma forma, basicamente todos os humanos estão nessa situação. E uma das maneiras que a gente tem, e provavelmente a principal, né, que a nossa espécie tem de transmitir a linguagem é através da fala, né? E a fala, na verdade, ela é o ato motor ali, articulatório para a expressão da língua, né? Ela não é necessária para a língua, uma vez que a gente pode ter uma língua que é de sinais, por exemplo, né? Então, e logo são coisas que são separadas, né? De fato, a maior expressão de língua que a gente tem na sociedade, a maior parte de nós, humanos, somos humanos falantes, mas ela não é a única, e também, se não fosse a fala, a gente teria dado um jeito de se comunicar. Isso é um fato. Um exemplo disso são, por exemplo, as comunidades surdas emergentes, né? A gente sabe que tem, por exemplo, algumas. No Brasil tem duas. No Piauí e, se não me engano, em Minas Gerais. Mas eu quero falar sobre a mais famosa de todas, que é na Nicarágua. Lá, uma comunidade de crianças surdas que nasceram em diferentes pontos do país. Um belo dia foi criada uma escola e todas elas foram colocadas juntas na mesma escola. Nenhuma delas tinha língua nenhuma, porque elas eram surdas, né? Elas não tinham o input auditivo. Ao se conhecerem todas ali na mesma vivência sensorial, elas simplesmente criaram uma língua. Então, eu tenho certeza que se os humanos não fossem capazes de falar de forma oral, articular e etc., porque nós já temos a linguagem dentro da nossa biologia e na nossa espécie, a gente daria um jeito aí além da fala. Tem uns pontos muito interessantes, né, Emily? Sempre quando eu vou falar para algum grupo sobre linguagem, principalmente nos transtornos do neurodesenvolvimento, essa introdução eu acho que ela é crucial, né? Porque as pessoas, os leigos, né? Mas às vezes até os profissionais, né, de outras áreas, eles têm pouco essa noção do que de fato é a linguagem, e às vezes a literatura internacional, né, ela traz a linguagem como um sinônimo, né, de comunicação. E muitas vezes esse processo de livre tradução, para a gente não estar inserido na cultura da língua, quando se faz a livre tradução de um paper para o português, às vezes a gente entende que o autor está falando de linguagem e, na verdade, é comunicação. E, às vezes, ou ele está falando de comunicação e é linguagem. Então, existe essa confusão importante, né, quando a gente fala disso. E é muito importante para a clínica,
porque existem, né, crianças, falando agora, né, de transtornos do neurodesenvolvimento e desse público infantil, e existem muitas crianças, por exemplo, com um desenvolvimento linguístico muito legal, mas que né, não são falantes como via primária, né, às vezes por algum tipo de transtorno que envolva esses sons da fala. E um ponto que eu sempre falo também para as pessoas quando eu vou falar sobre o tema é que nenhuma forma de comunicação ela é efetiva 100% do tempo, né? Então, vai ter algum momento que a fala também não vai ser efetiva, não vai ser o sistema de comunicação mais efetivo. Então, é importante a gente ter essa multimodalidade justamente para a gente conseguir dar conta de toda a complexidade social que circunda a gente, né? E aí eu sempre dou o exemplo do mercado, né? Se a gente vai tá longe, a criança tá longe da mãe no mercado, ela tem a opção sair gritando no mercado para pedir para comprar alguma coisa, ou tentar de uma forma gestual sinalizar que ele quer pegar, e a mãe de forma gestual sinaliza se pode ou não. Né? Então, a fala nesse momento não vai ser o mais efetivo, né? E talvez o socialmente aceito também não vai ser o mais legal, mas eu acho que essas percepções são importantes, né, para o público que assiste a gente, para que eles entendam que a fala de fato ganha um espaço importante para a comunicação, né, por ser majoritariamente a forma que a gente decidiu enquanto comunidade que iria se comunicar, né, eu sempre brinco também que em algum momento da nossa história enquanto ser humano, a gente resolveu que a gente ia movimentar a língua não só para comer, mas para produzir algum som que o outro reconhecesse como um símbolo, né? Então, assim, em algum momento a gente decidiu isso e agora a gente vive com essa, né, com essa característica. Mas nenhum tipo de comunicação é 100% efetiva o tempo todo. E um outro ponto que eu queria muito poder trocar contigo, porque quando a gente fala sobre intervenção em crianças com algum transtorno do neurodesenvolvimento, se fala muito em funcionalidade, né? Funcionalidade da linguagem, enfim, né? E esse termo funcionalidade, na maioria das vezes, ele não está tão associado, né? Por essas pessoas que falam, não está tão associado à pragmática, por exemplo, mas está associado à criança poder comunicar alguma coisa, enfim, de alguma forma, né? Nesse sentido. E tem um ponto muito importante, porque quando as pessoas falam pré-requisitos para o desenvolvimento da fala, eu sempre fico pensando que talvez o maior dos pré-requisitos para uma fala funcional seja minimamente um desenvolvimento de linguagem, né? Porque se a criança não consegue ter uma estrutura mínima em termos de vocabulário, em termos de né, regularidade para construção morfossintática, para combinação de fonemas e construção de palavras, enfim, nenhuma palavra vai acabar sendo funcional, né? Porque se a gente não tem uma estrutura, né? Apesar da pragmática ir regendo esse nosso uso dessas palavras que a gente vai abstraindo, mas a pragmática também é linguagem, né? Então, eu sempre penso nisso também, né? O quanto a gente desconsidera a linguagem de fato como um requisito importante para essa fala funcional e o quanto a gente considera várias outras coisas, né? Imitação, enfim, contato visual, que a gente sabe que é importante. Mas o que a gente vê muitas vezes em muitos transtornos do neurodesenvolvimento são crianças que o menor dos problemas é o contato visual, é a imitação, eles até imitam, mas eles imitam a palavra e segundos depois eles não conseguem evocar a palavra. Então, eu não sei se tu concorda com isso também, e se isso é algo que já passou pela tua mente também. Sim, concordo totalmente com você. E eu queria pontuar que se fosse, se a imitação fosse tão essencial assim, a gente ia ser papagaio. Uhum. Porque a gente ia apenas produzir aquilo que a gente ouviu do outro, né? E que foi passado de outro, e que foi passado de outro. Mas a gente não teria uma criatividade. E a gente sabe que exatamente um dos pontos mais importantes da linguagem humana é a capacidade criativa, a Uhum. capacidade de criar inúmeras sentenças a partir de um vocabulário, um léxico
finito que a gente tem na nossa cabeça, um conjuntinho de palavras que a gente tem na nossa cabeça, e a gente consegue ir manipulando, mudar um daqui, mudar outro dali, e formar frases que a gente nunca ouviu falar, né? E, inclusive, fazer erros que a gente não ouviu o adulto É isso. fazer, né? Eu fazia, eu dizia, né? A criança, ninguém deu esse estímulo para a criança, né? Então, assim, eu acho que a imitação ela ganhou um, um, um poder muito grande dentro da perspectiva do desenvolvimento infantil e muito mais da linguagem, né? E que ela é de fato importante, né? Ela é um preditor importante, né, para o desenvolvimento cognitivo em geral, mas ela não é capaz de explicar, de ser a base para o desenvolvimento linguístico. Não tem como ser, né? Então, assim, é importante a gente falar sobre isso, porque, como você falou, né? Se a criança não tem um mínimo de léxico mental ali, né? O que ela vai produzir na fala? No Uhum. ato motor, articulatório e etc. Ela pode, né? Crianças sem grandes léxicos, vamos dizer assim, bebês de 6 meses, né? A gente sabe que eles têm algum léxico, mas eles não têm muito léxico dentro da cabecinha deles, de representação mental. O que eles produzem? Balbucio, né? Eles produzem balbucio, já lhe engana uma palavra? Não, eles estão ali fazendo o ato motor, porque é uma experiência motora, muitas vezes gera uma reação no adulto, então é legal, o adulto interage com ele, ele fala assim, opa, essa moça aqui está rindo para mim, eu vou continuar fazendo isso. Mas ainda não tem um significado, ainda não tem uma associação simbólica entre aquele som e e uma palavra na cabecinha da criança. Mas uma vez que a criança começa a criar uma relação entre som e um significado, aquele ato motor, aquela produção de palavras, ela começa a ser muito mais importante. Então, assim, quando a criança começa a fazer essa relação, né, liga uma palavra do léxico mental dela a uma quase produção que ela consegue fazer, porque no início a gente sabe que as primeiras palavras muitas vezes são distorcidas, e aquilo tem uma ligação com o mundo real, aí a criança vai, né? E você ter tocado nesse assunto me lembra também de que principalmente as terapias motoras de fala, elas precisam estar, de alguma forma, preocupadas com essa questão linguística. A gente sabe que as crianças com transtornos motores de fala, né, normalmente têm uma linguagem que a gente diria preservada, né? Mas o ato motor pelo ato motor não tem um significado afetivo e cognitivo complexo para aquela criança. Então, até mesmo por elas serem crianças, quando a gente coloca isso numa função, quando a gente dá um sentido para aquilo, e esse sentido vem da linguagem, a criança entende, a criança engaja, a criança, sabe, é muito mais produtivo do que apenas fazer um treino motor de fala. Não sei se você concorda comigo, mas é o que eu acho. Isso. Eu concordo muito, assim, quando a gente fala, né, de uma terapia motora nas crianças muito pequenas, né, apesar de a gente não fechar um diagnóstico, por exemplo, né, mas a gente faz uma intervenção com os princípios de aprendizagem motora, eu sempre brinco que eu costumo fazer uma terapia contextual, né, então, assim, não tem como, né? E aí eu fico pensando, e sempre quando a gente pensa, né, num transtorno motor de fala, né, como comorbidade, por exemplo, de um TDL, né, essas distinções diferentes, né, até clinicamente difíceis da gente conseguir distinguir, mas um transtorno motor de fala associado ao TEA, por exemplo, a gente vai precisar pôr isso dentro de um contexto, a gente vai precisar trabalhar essa questão motora de fala dentro de alguma outra coisa, né? Ou dentro de uma função comunicativa que a gente está objetivando que ela surja, né? Ou dentro de uma estrutura lexical que a gente quer desenvolver, que a criança ainda não conseguiu, enfim. E tem um ponto que é sempre muito importante da gente pensar,
que quando a gente tem um transtorno motor, né, quando a gente fala de apraxia, por exemplo, que a gente tem uma disfunção, né, se o nome permite, dentro da, por exemplo, centrado dentro da área de Broca ali como um principal sítio, a gente precisa entender que a área de Broca também é um centro importante de compreensão, né? Ela não é só um centro expressivo, né? Então a gente aprende muito dentro da anatomia, da neuroanatomia, da neurofisiologia, né? Wernicke compreende, Broca produz. E aí, quando a gente começa a entender que a Wernicke chama Broca ali para o processo, principalmente os processos, né, às vezes sintáticos, um pouco mais complexos, a memória fonológica a gente também vai precisar para aprender palavras novas, e a área de Broca vai estar nos ajudando ali, então, inevitavelmente, assim, algumas questões de linguagem, a criança com transtorno motor vai apresentar. É muito difícil a gente ter um transtorno motor puro, motor de fala, sem nada de linguagem junto. Eu acho que esse ponto é muito importante da gente conseguir entender também, porque, né, as terapias motoras de fala, elas centram muito nesse planejamento, programação e execução. E a gente, às vezes, né, por vezes esquece esse processo por trás também, que é crucial para que a criança consiga produzir depois também. Totalmente. Emily, próxima pergunta. A gente já entrou um pouquinho nesse assunto, mas a pergunta é sobre esses subsistemas de linguagem, né? Essa classificação dessa linguagem nessas partes, né, de estudo da linguagem e de que fato compõe a linguagem. A gente sabe que a gente tem algumas classificações diferentes, né? Tem uma classificação um pouco mais macro, em termos de forma, sentido, uso, mas a gente tem uma classificação que a gente tem ouvido falar um pouco mais, pelo menos aqui do Brasil, e uma classificação que vem um pouco mais da linguística, né? A gente tem ali aqueles subsistemas semântico, fonológico, morfológico, sintático. Então, eu queria te ouvir um pouco sobre esses subsistemas, assim, o que são esses subsistemas, né? O que esses subsistemas representam dentro do desenvolvimento de linguagem de uma criança. Certo. Primeiro você falou sobre a divisão mais clássica, vamos dizer assim, que é a divisão entre forma, conteúdo e uso, né? Uhum. Eu acho que talvez deva ter começado por ali, né? Os estudos, eu realmente não sei, né? Mas supondo que quando eles começaram a estudar ali o que compunha as línguas naturais, eles começaram a separar nesses grupos, né? E aos poucos eles foram entendendo que dentro dos grupos também tinham subgrupos. Essa é a minha hipótese, provavelmente estou errada. Mas vamos lá. Então, dentro do que a gente teria como forma, a gente tem a fonologia, a morfologia e a sintaxe. A fonologia seria a habilidade mental de lidar com as menores unidades da língua, que são os fonemas, né? Eles sozinhos, eles não chegam a ter um significado, né? Eles são sons, né, se a gente está falando de uma língua oral, né? Sons que juntos começam, então, a criar unidades de maior significado. A primeira unidade com algum significado são os morfemas, né? E a gente tem os morfemas funcionais. Então, por exemplo, até um som sozinho, que é considerado um morfema, é o S, né? No português brasileiro. Ele sinaliza plural na maioria dos substantivos, né? Nessa classe de palavras. Ele é um som sozinho, mas ele tem uma habilidade de dar um significado, que é o significado de mais de um. Para aquela coisa. Mas existem outros morfemas, né? Se a gente pensar em termos de... como eu falei do morfema de plural, mas a gente tem morfemas de gênero também no português brasileiro, a, o, né? Normalmente, não via de regra, mas boa parte dos substantivos de gênero feminino são seguidos com a e morfemas de gênero masculino por um O. A gente tem os morfemas flexionais, né, que estão lá nos verbos, que vão falar sobre número, né, e e número de pessoas participando naquele evento. E isso também carrega um sentido, né, porque diz quem exatamente está ali. Não é apenas uma questão de plural, mas
quais pessoas, porque elas estão ligadas a um pronome, a um nome que vem antes, que vai dizer, você e eu, nós fomos, né? E aí isso vai trazer um entendimento além para aquele interlocutor. Não é um plural como, por exemplo, eles foram. Já é uma outra, já está falando de outros participantes do evento. Um participante que talvez nem esteja presente aqui nesse momento. Mas no momento que eu falo nós fomos, ou só o fomos, porque o português brasileiro aceita que a gente não produz explicitamente o sujeito, o outro vai entender que a gente está falando de nós dois, né? Então, assim, os morfemas são as menores unidades com significado dentro da língua. E a gente tem também a sintaxe dentro desse subgrupo, desse grupo aí da forma, que seriam as regras sintáticas que ligam uma palavra na outra. E como eu vou explicar de uma maneira assim, onde uma palavra ela é o núcleo e ela chama sempre um amiguinho para ir junto com ela. Então, ela sempre, a sintaxe está sempre trazendo alguém. Ninguém solta a mão de ninguém. Uma pessoa ali líder puxando um outro amigo, e às vezes esse outro amigo pega outro, e pega outro, e pega outro, e quando a gente vê, está todo mundo numa ciranda bem grandona, né? Que seria uma frase inteira. Dentro do conteúdo, a gente tem a semântica, né, que seria o significado daquelas palavras. Muitas pessoas colocam ali como semântico-lexical, né, a palavra e o seu significado, né? E aí é uma habilidade de você entender um conceito daquela palavra, um conceito linguístico daquela palavra. E né, a gente tem o que provavelmente é tido como os queridinhos dos fonoaudiólogos, o grupo do uso, né, que seria a pragmática, né, que trata da intenção do falante, das trocas, das relações entre sociais mesmo, entre os falantes, e que dão esse sentido que é mais abstrato para a língua. Os outros dois grupos são sentidos mais concretos, vamos dizer assim. Mas aquilo que é nuance, que fica no ar, né, e que é muito importante, né, para dar o entendimento mesmo do que a gente quer falar, do que a gente quer comunicar, é a pragmática que faz. Então, seriam mais ou menos esses subsistemas aí que a gente leva em consideração do ponto de vista da linguística. Perfeito, perfeito. E eu acho que, Emily, tem umas coisas muito importantes, né, quando a gente pensa nos subsistemas, porque a gente tem uma indicação, né, clínica de o fonoaudiólogo avaliar, né, enquanto está avaliando a linguagem da criança, enfim, do adulto, que a gente consiga avaliar o máximo, né, de subsistemas que a gente conseguir, da forma mais profunda que a gente conseguir, para a gente entender, de fato, o desenvolvimento da linguagem da criança. Mas a gente precisa entender também que, apesar da gente fazer uma avaliação separada por subsistema, né? Vamos dar um exemplo aí, a gente fazer uma avaliação de vocabulário expressivo da criança, né? A gente precisa entender também que a pragmática, ela vai influenciar diretamente nas construções de sentido das palavras daquela criança, né? Então, apesar da gente fazer uma avaliação profunda e a gente ter essa indicação clínica, né, de fazer uma avaliação mais específica, né, tentando abraçar a maior parte dos subsistemas, eu sempre brinco que nos laudos que eu vou fechando, né, das avaliações dos pacientes, a primeira frase que eu coloco é: nenhuma das avaliações pode ser analisada separadamente, porque o resultado pode gerar uma confusão ali na questão do paciente. Então, depois de analisar todos os subsistemas, a gente vem discutindo a linguagem como um todo, porque talvez o que a gente entenda como algo, entre aspas, né, desviante da normalidade ou patológico, talvez não seja tão patológico se a gente entende qual é o contexto que ela acontece e quais as relações de sentido que se constrói, né? Então, essa questão da pragmática, eu sou um apaixonado
pela terapia, né? Eu sempre brinco que o meu doutorado é com a avaliação, mas a terapia tem o meu coração de uma forma gigantesca, porque eu acho que a terapia propicia isso para a gente, e entrar em setting clínico e ir pensando na linguística acontecendo, né, na linguagem acontecendo, e a gente vem trazendo os conceitos da linguística para ir mediando, né, essas situações. E eu tenho uma paixão muito grande por essa relação de sentido e essa relação de semântica e pragmática, e esse casamento dos dois, assim, para mim é uma coisa fantástica, porque, principalmente quando a gente trabalha com criança, por exemplo, né, uma criança dentro do espectro do autismo, que elas constroem relações de sentido muito particulares, né? A gente tem muitas vezes uma relação idiosincrática quase de palavras ali. A gente percebe o quão poderoso é o contexto que a criança está inserida também. Porque às vezes a criança está produzindo um léxico que para a gente tem um sentido totalmente diferente, e para ela tem uma função comunicativa que é totalmente curva, assim, né? Sai do nosso esquadro de sentido. E eu acho que isso é muito importante também do fonoaudiólogo lá do consultório entender que as relações de sentido e as relações de como se constrói, né, até mesmo as construções sintáticas, elas vão ser bastante influenciadas, né, por como a gente deseja comunicar, né? Talvez a gente desloque parte da frase porque a gente entende que o interlocutor não conseguiu compreender tudo que a gente tá falando. Talvez a gente precise complementar a produção ou reelaborar a nossa produção sintática a partir de uma pista não verbal desse interlocutor. Então, acho que esse é um ponto importante, assim, apesar de a gente avaliar subsistema, né, avaliar essas partes da linguagem, o raciocínio clínico final precisa interligar eles de novo, para que a gente consiga chegar numa conclusão que seja fidedigna ao paciente. Emily, agora a gente entra em tópicos mais específicos, que eu sei que tu tem um curso falando um pouco sobre isso, que são a aquisição das primeiras palavras, né, da criança, porque a gente tem ainda uma visão em alguns momentos, né, e eu acho que alguns profissionais também acreditam que o fonoaudiólogo talvez ensine todas as palavras para a criança, né, e aí, às vezes a gente recebe até pedido de familiares, eu acho que eu queria que tu ensinasse tal palavra, né, e eu acho que esse ponto é interessante da gente entender, todas as pessoas que estão nos assistindo, como que a criança constrói essas primeiras palavras, né? Será que é possível, de fato, o fonoaudiólogo, ou a família, ou a escola, ensinar as palavras para a criança, né? Ou essa criança é uma tábula rasa, onde as palavras vão entrando e vão sendo registradas, ou a gente, de fato, tem um processo, né, de regularidade criativa, né, que a gente estava falando antes, né, um sistema de regras, onde, com essas combinações possíveis, a criança vai construindo. É um fato que a criança vai precisar ser exposta a uma língua, a um léxico, ela vai precisar ouvir palavras para aprender palavras. Lembrando que a gente está falando de língua oral, né? Seria ver palavras se fosse uma língua de sinais. Mas não tem como, assim, ela do absolutamente zero, né, vamos dizer assim, né, criar algo. Até as crianças surdas que eu dei o início lá, como no início eu comentei sobre elas criarem uma língua, com certeza partiu de algo, dos gestos caseiros, dos sinais que elas já usavam, cada uma delas dentro das suas casas, que tinham alguma convenção social naquele microambiente. E aí, quando elas ficaram juntas, elas começaram a gramaticalizar esses sinais, né, e surgiram, então, as primeiras palavras. Mas o fato é que a criança precisa ser exposta, ela precisa ouvir palavras e criar sentido para elas. Mas, e a maneira como elas fazem isso é uma maneira bem interessante, né? As crianças, elas começam a fazer uso de diversas pistas para entender do que se trata uma palavra. E eu sou uma defensora da compreensão linguística, né? Porque eu acho que a compreensão é muito desvalorizada no campo do desenvolvimento linguístico, né? Do campo das avaliações, não apenas na fonologia, né? Mas em outras áreas.
Mas o fato é que as crianças precisam fazer computações extremamente complexas para conseguir entender o que uma palavra significa, porque compreender palavras é extremamente ambíguo. Você não sabe do que aquela pessoa está falando. Até quando ela te aponta algo, a que parte do algo ela está tentando se referir, né? Então, se a gente tem um cachorro, é porque a gente sabe o que é um cachorro. Mas vamos pensar se a gente é uma criança, né? Um bebezinho ali de alguns meses. E aí é a primeira vez que ela vê aquele bicho, né? Tá na pracinha, né? O pai levou para tomar um solzinho, e ela vê pela primeira vez um cachorro correndo, e o pai e a mãe apontam e falam assim: Olha, o cachorro! O cachorro é o quê? É aquele animal todo, é a orelha que balança, é aquele rabinho elétrico. O cachorro é o ato, o evento que aquele objeto está fazendo, correndo, latindo, enfim. A criança tem que lidar com todas essas opções de significado, né? É óbvio que ela não lida com todas, porque ela tem estratégias muito específicas. Então, quando ela ouve, por exemplo, olha, o cachorro, o fato de ter um artigo antes já diz para ela assim: opa, não é um evento. Não é o que aquele bicho está fazendo, aquele objeto está fazendo, não é um verbo. Então, ela já fechou pelo menos uma categoria ali. É um substantivo. Agora, qual substantivo? A outra pista que elas usam é que elas tendem a entender que quando um adulto fala sobre alguma coisa, é sobre o objeto inteiro. Elas têm esse viés dentro delas, de que se fosse para ele falar especificamente de uma parte, seria de uma outra maneira, chamaria atenção de uma maneira mais específica ali naquela interação. Então, elas tendem a acreditar que toda vez que alguém fala o nome de uma coisa, é o nome da coisa inteira. Então, cachorro é aquele bicho inteiro ali, não é a orelha. A criança não vai levantar a hipótese de que talvez seja a orelhinha ou o rabinho. Mas o fato é que ela poderia, né? Pensando logicamente, é uma construção extremamente ambígua. E tudo isso elas fazem antes delas produzirem as primeiras palavras, e por isso que eu falo que eu sou uma defensora da compreensão, porque é extremamente complexo, né? E, na verdade, elas só vão produzir porque uma vez elas compreenderam, né? Se não houver uma compreensão, crianças não produzem palavras que são sem um sentido, ou criado por elas, ou dado pelo adulto, né? Então, assim, é muito importante que a gente pense nisso, porque as primeiras palavras, elas só vão existir porque a criança já fez muito antes disso. Uhum. Sabe, Emily, que eu acho que parece que tu leu a minha mente, assim, né? Porque eu sempre falo do quão simplista é a nossa visão clínica acerca do domínio compreensivo, né? Independente de tudo, né? Então, assim, partindo de alguns exemplos, né? Se a gente faz uma avaliação, por exemplo, vamos pensar em extensão, né? Vocabulário, extensão do vocabulário em termos receptivo e compreensivo. A gente só avalia substantivo dessa criança, né? Como se ela só tivesse mapeado o conceito substantivo, sendo que a gente sabe, né, o quão complexo é a construção do conceito de um verbo, né, de um advérbio, de um adjetivo, né? Que são produções, inclusive, que a criança já executa cedo, né? Quando a gente vai pensar em produção oral. Mas concordo muito contigo em relação à compreensão, porque eu sempre falo. Sempre quando eu converso com os alunos, ou converso com outros colegas, eu sempre falo que o quanto a compreensão, ela revela a linguagem para a gente, né? Porque o processo de compreensão, e não é à toa que a terapia, quando a gente vai trabalhar os aspectos compreensivos, é uma terapia mais complexa, uma terapia que às vezes demora um pouco mais para gerar alguma resposta, porque é a criação mental do conceito e do representante da língua que a criança precisa fazer
Então, assim, se ela consegue construir isso, nossa, assim, 70% do caminho a gente correu, né? Agora a gente precisa fazer com que ela evoque esse léxico dentro de um contexto e consiga fazer essa recuperação. Concordo muito contigo, assim, porque a gente tem um déficit muito grande. E aí eu acho que é um déficit tanto no sentido de conhecimento sobre a linguagem compreensiva, quanto no sentido de material em termos de avaliação de linguagem compreensiva. Porque se a gente não tem um instrumento, mas a gente tem um conhecimento profundo sobre o tema, a gente consegue conduzir uma avaliação qualitativa, né? A não existência de um material no momento não é um impeditivo para o clínico, né, em relação a isso. A gente sabe o quanto é importante, mas não é um impeditivo. Mas eu acredito que essa visão que a gente tem sobre a linguagem compreensiva em termos teóricos é ainda extremamente restrita, né? E isso faz com que a gente tenha muita dificuldade, de fato, em fazer uma avaliação de linguagem compreensiva. Porque eu vejo, por exemplo, pelos alunos, né? Os alunos do curso de fono, que às vezes eles dizem assim: não, compreende tudo. E aí eu pergunto: compreende tudo o quê? O que que compreende tudo? Né? O tudo é o quê? Compreende palavra, compreende comando, mas o comando não é a única coisa que ela vai ouvir na vida dela, né? Compreende o quê? Inferência compreende quando desloca o sujeito na frase, ela ainda consegue compreender a frase, o conteúdo da frase. Então, assim, compreende o quê, né? Consegue compreender uma narrativa, consegue compreender uma narrativa no passado, uma narrativa no futuro, consegue compreender a organização desses fatos da minha produção. Então, assim, tem a linguagem compreensiva ainda é um mato, né, para a gente conseguir ir abrindo. E terapeuticamente a gente falha muito na compreensiva, muito mesmo, porque partindo desse princípio que tu trouxe, a gente, enquanto clínico, intervém muito pouco na linguagem compreensiva, extremamente pouco. Esse item de construir conceitos sobre as coisas, né, parece que ela está desvinculada da terapia. Por exemplo, quando a gente pensa em uma terapia de vocabulário, né? Parece que a terapia de vocabulário é fazer a criança produzir oralmente alguma coisa, né? E não que ela construa o conceito de alguma coisa, com que ela mapeie o representante da língua e que a partir disso ela consiga evocar posteriormente, né? A gente tem algumas indicações, 2019, eu acho, 2020, de terapia de vocabulário, que elas falam justamente disso, assim, terapia de vocabulário é construção de conceitos, ela precisa mapear o representante da língua, isso é difícil, não é fácil, por isso que precisam ser palavras de alta frequência para a criança, ou seja, que no ambiente domiciliar ela esteja muito exposta, que faça sentido para a criança, porque senão ela não vai ter facilidade em mapear, porque a gente está falando de uma criança ou que tem um atraso, né, de linguagem, ou que tem algum transtorno de linguagem. Ou seja, já é um ato complexo para uma criança que tem um desenvolvimento típico. Para aquela criança que não tem ainda, é mais desafiador ela conseguir fazer isso. Então, precisa ter alta frequência, precisa ter multimodalidade de exposição desse conceito. E eu tinha um professor de neurologia na faculdade, que já está aposentado há algum tempinho, e ele dizia para gente: quando vocês receberem uma mãe, e a mãe fala assim para a criança, olha com os olhos. É mentira, não se olha só com os olhos. A criança precisa pegar, precisa pôr na boca, precisa virar, porque se ela não abrir a caixa, ela não sabe o que tem dentro, ela não sabe a dimensão disso tudo. Então, tudo isso também está envolto, né, nas experiências de construção da linguagem. Acho que isso que tu trouxe é intimamente ligado à nossa prática clínica e uma das defasagens mais importantes que a gente tem enquanto clínico. E, Emily, agora nós entramos nos tópicos mais específicos, tá? Mas, basicamente, o que a gente entra agora para conversar um pouco é sobre o TDL, é sobre o transtorno de desenvolvimento da linguagem, né? Então, o que é esse TDL em termos, e esse pensamento sobre, da linguística e essa visão, né, da linguística sobre um transtorno de linguagem, e mais especificamente sobre o TDL, né? A gente sabe que a gente tem características clínicas do TDL, mas na perspectiva da linguística, o que a linguística consegue enxergar além quando olha para o transtorno não, mas quando olha para uma criança, para um adolescente ou para um adulto que tenha o transtorno de desenvolvimento da linguagem? Então, o TDL, ele, né, vem sido
um objeto de estudo da linguística há décadas, né? Provavelmente até antes da fonoaudiologia entender e etc., os linguistas bem antigos já percebiam que algumas pessoas no mundo tinham um déficit que não fazia sentido, né? E muitas vezes muito subestimado, não, enfim, passa despercebido na sociedade, né? Porque algumas pessoas com TDL conseguem criar adaptações tão incríveis que elas conseguem mascarar as suas dificuldades e seguir, né? Hoje em dia a gente tem muitas pessoas adultas sendo diagnosticadas com TDL, né? E fazendo sentido para elas. Mas o fato é que o TDL, né, como um transtorno propriamente dito da linguagem, vamos dizer assim, mas que, obviamente, gera impactos em outros subsistemas, a gente sabe disso, afinal, né, o cérebro é um órgão geral, está dando conta de múltiplas funções ao mesmo tempo, não dá para ficar um negócio ali totalmente cercadinho, olha, a gente só vai dar probleminha aqui, tá? Não. Ele fala assim, gente, alguma coisa que está afetando a minha rede inteira. Mas, enfim, a origem, a base do TDL seria linguística. E ele pode afetar todos esses subsistemas que a gente mencionou antes, mas de uma forma mais acentuada, ele afeta os subsistemas que estão naquele grupo da forma ali, né? Morfemas funcionais, flexões verbais, flexões nominais, concordância. Sintaxe é uma coisa que pega muito nas pessoas com TDL, né, no que diz respeito à compreensão e à produção de sentenças complexas. Quanto mais complexa for uma sentença, e a gente sabe que existe uma progressão ali no desenvolvimento infantil de complexidade, mais difícil fica para a pessoa com TDL se ela não tem uma intervenção adequada, né, que trabalhe com ela e que ajude ela a superar isso. E as dificuldades nessa questão da forma são tão fortes na pessoa com TDL que até repetir sentenças é difícil para eles, né? Então, assim, o que outros transtornos podem fazer, né? E às vezes até sem dificuldade, a gente sabe que existem crianças com TEA, por exemplo, que conseguem repetir. Não estamos falando aqui de extrair significado, né? Mas da repetição, do ato de repetir aquilo. A pessoa com TDL não vai conseguir, que uma tarefa que teoricamente é muito mais fácil, né? Ela vai ter dificuldade quanto mais complexa for essa sentença. Mas ela também pode ter dificuldades ali naquele conteúdo, né? Quando a gente falou ali do subgrupo do conteúdo semântico-lexical e etc., é normal e é um indicativo do TDL que essa criança vai ter um atraso, né, na produção das primeiras palavras e um léxico, um número abaixo do que é esperado para a idade cronológica dela. Né? Uma criança que com poucas palavras, ela tem um repertório mais limitado do que os pares. E a pragmática também pode estar envolvida ali, até mesmo porque como a gente deu um exemplo aqui, né, quando você molda um constituinte para dar uma intenção diferente, para comunicar algo diferente, você já tornou aquilo mais complexo e a criança, a pessoa com TDL, vai ter dificuldade de fazer esses ajustes. Isso afeta a pragmática dela como um todo. Então, tudo pode acontecer no TDL. A verdade é essa. Mas é importante que a gente tenha essa clareza de que, normalmente, as questões pragmáticas não são as mais graves. Não é o que a gente espera estar mais comprometido nessa pessoa. Né? No geral, seria aquele caso do compreende tudo, né? Até a gente pegar ali as nuances, os detalhes, ok.
Mas conforme a complexidade vai aumentando, ela ainda continua compreendendo tudo. Casos extremamente severos vão ter dificuldades claras logo no início, né? Em frases simples mesmo. Mas muitas crianças têm um diagnóstico um pouco mais leve, ou até mesmo foram crianças e criaram estratégias, né, ao longo da infância, na adolescência, se tornaram adultos que mascaram e conseguem lidar, extrair significado pelo contexto, né? Pessoas com TDL são mestres aí usando outros sentidos, usando a atenção, usando até mesmo a pragmática que não está tão afetada, para conseguir extrair o significado e lidar com aquelas dificuldades que estão na forma. Ah, não. E aí o outro acha que ele entendeu, né, completamente, e de fato, muitas vezes entendeu, aquilo passa despercebido e vai seguindo. Mas para a linguística é mais ou menos por aí que a gente vai descrevendo ali o TDL. Perfeito. E Emily, sabe que essa questão da compreensão, né, a gente sempre acha, pelo menos assim, existe um consenso coletivo quase que inconsciente, um consenso inconsciente, muito dos fonoaudiólogos clínicos que, com pouca experiência no TDL, que o TDL, para ser TDL, ele precisa impactar muito a compreensiva, e se não impactar muito a compreensiva, não tem como ser o TDL. E eu acho que aí mora um erro tão importante, porque daí vem ao encontro que a gente estava conversando antes. A gente conhece tão pouco da compreensiva que a gente tem absoluta certeza que a criança está processando super bem a linguagem compreensiva, e na verdade não. Tem um caso muito interessante que uma aluna do curso que eu estava, do curso de fono que eu estava acompanhando, um menino, assim, acho que uns 13 anos de idade, o menino com, assim, não sabia ler, não sabia escrever, com enormes dificuldades nisso, começou a falar as primeiras palavras dos 4 para os 5 anos, e o menino, assim, que conseguia construir minimamente ali a expressiva, compreendia minimamente coisas de uma forma bem interessante, e chegou para a prática clínica com um possível diagnóstico de um transtorno fonológico. E aí eu sempre falo para as alunas, né, gente, vocês precisam olhar para o histórico da vida dessa criança, né, porque uma criança que fala as primeiras palavras com 4, 5 anos, será que é um transtorno fonológico só? E foi aplicado, elas começaram a fazer uma avaliação de linguagem, e olha só que interessante, as provas, né, da avaliação ali de linguagem, né, as provas, acho que, se eu não me engano, a prova de semântica ali, a avaliação do vocabulário, a prova em si era muito simples. Então, ele deu conta. Só que quando eu estava observando, olha que, só que interessante, ele não entendia o enunciado do que ele precisava fazer no teste. E aí o enunciado era: me dê o conceito de tal coisa, e aí assim, era um enunciado mais comprido e que tinha uma produção ali da frase que era um pouquinho mais complexa, e ele não entendia. E ela precisava dar um exemplo, e ela me dizia: ele conseguiu ir bem, ele foi muito bem, mas eu precisava sempre dar um exemplo do que ele precisava fazer. Então, assim, percebam que o sinal que a gente pega, a gente precisa estar muito atento. Porque, às vezes, é o que a Emily trouxe, né? Às vezes, eles dão conta do mais simples, porque o processamento do mais simples é um pouco mais simples, de fato, mas quando aparece, às vezes, um enunciado um pouquinho mais complexo, né? Que são aqueles enunciados de testes, todos formulados, que a gente precisa fazer a leitura de cabo a rabo, assim, para aplicar o teste, ele não conseguia entender. Então, assim, uma pré-adolescente de 13 anos, ele precisava estar conseguindo entender esse enunciado minimamente e saber o que ele precisava fazer, né? Ele não precisaria de um exemplo propriamente dito. E o que me preocupa, às vezes, é que a gente tem uma perspectiva de normalidade do desenvolvimento desses subsistemas bastante simplista, né? Então, vamos pensar nas questões morfossintáticas, né? A gente não tem muita ideia, enquanto clínico, muitas vezes, de quais são esses marcos, né, desse desenvolvimento morfossintático de uma criança, tanto quanto a gente tem, por exemplo, do desenvolvimento fonológico, né? A gente não tem essa noção. E eu sempre, quando eu vou falar sobre linguagem e quando eu vou falar sobre morfossintaxe,
eu sempre lembro de um vídeo de uma menininha na internet que, para mim, assim, aquilo, eu cheguei a salvar o vídeo para mostrar nas aulas, porque para mim aquilo era um exemplo tão bonitinho do desenvolvimento. Era uma menininha, acho que uns 2 anos e pouco, quase 3 anos, 3 anos e pouquinho, e ela foi num restaurante, e aí o dono do restaurante era um homem careca, que, que era o dono do restaurante, sempre brincava com ela, conversava com ela, e ela pedia para o pai dela: pai, vamos no restaurante do Careco? E aí, aquilo para mim é um exemplo tão bonitinho, porque se é do, como é que vai ser careca? Não tem como ser careca. Se é do, é careco. Então, assim, aquilo para mim era uma regularidade construída por ela tão bonitinha. E eu acho que a gente tem pouca noção disso, sabe? Dessas observações para além do protocolo, que no momento eu acho que são cruciais, porque a gente não tem instrumento que consiga avaliar isso, que consiga dar esse norte para a gente. Então, o olhar do clínico precisa ser mais específico. O clínico precisa saber olhar para isso, porque sem instrumento a gente não tem um norte. Só que sem a capacidade técnica e a capacidade teórica, de fato, né, a bagagem teórica sobre o tema, a gente deixa passar tudo. E sendo muito sincero contigo, eu acho que os erros que a gente comete em termos de diagnóstico de TDL, de não fechar diagnóstico de TDL, moram nisso também, moram em a gente não conseguir reconhecer as pequenas nuances de um desvio nesse processo de desenvolvimento e de aquisição de sistemas, por exemplo, de forma mesmo. A gente sabe quantas palavras a criança tem que falar com dois, a gente sabe, né? Mas a gente não consegue especificamente conseguir mapear se a criança está conseguindo produzir ou não. E tem uma dúvida que eu queria te perguntar enquanto pesquisadora, né, da linguística experimental. Tu trouxe muito essa questão, né, de, às vezes, a criança, né, o adolescente com TDL, ele tem essa dificuldade, inclusive, de repetir uma produção de frase. Tu acredita, né, e agora, enquanto linguista, enquanto pesquisadora, que, por exemplo, tarefas de repetição de frase em diferentes complexidades estruturais mesmo, enfim, de significado, poderia ser um caminho interessante para a gente entender se essa criança, se esse adolescente tem algum tipo de desvio nesse processamento, algum tipo de transtorno nesse processamento morfossintático? Eu acho que ajuda no sentido de você mostrar para aquele indivíduo onde está a dificuldade dele. Uhum. Conforme você foi falando do caso do adolescente da faculdade, eu lembrei de um caso em que eu dei uma supervisão recentemente. A fonoaudióloga está acompanhando uma adulta que ela fechou o diagnóstico de TDL e numa das provas ela fez a prova de repetição de frases e essa adulta criou a estratégia de fazer é o quê? Então ela pedia toda vez com uma coisa do tipo não ouvi direito, né? E aí a pessoa precisa repetir, né? E aí ela tentava repetir a sentença quase sempre com um erro, né? Faltando ali uma coisinha ou outra e tal. Mas o fato é que ela criou uma adaptação que para qualquer ser humano que ouve e interage com ela é normal, porque a gente perde informação conversando, né? E muitas vezes a gente precisa falar assim: o que você falou mesmo? Né? Às vezes você está ali num ambiente silencioso com seu amigo e tal, mas a sua cabeça voou, né? Por algum motivo, né? E aí você, ai, desculpa, o que foi que você falou mesmo? Que e aquilo é aceitável, é aceitável numa conversa, né? Numa troca que você não acompanhe tudo. Mas ficou muito óbvio, né? Porque era uma tarefa de específica, e ela fazia o que para todos os estímulos. Toda a frase ela não entendia de primeira, né? Então, assim, eu acho que, primeiro, né, ainda mais quando a gente está falando de pacientes mais velhos, aquilo traz você para a realidade de, poxa vida, nossa, essa tarefa aqui, diferente das demais, ou mais do que as demais, eu tive muita dificuldade, né? E Uhum. quando isso te traz a consciência de que, poxa, mas eu escuto bem, não se explica por outros
déficits, né? Isso ajuda, até com crianças mesmo. A gente está falando de frases simples. É óbvio que a gente não vai chegar para a criança e falar assim, tá vendo aí? É por isso que você vem aqui toda terça, 10 horas da manhã. Não é isso. Mas você vai trabalhar com ela. Olha, hoje a gente vai fazer uma brincadeirinha, eu vou dizer umas palavras e a gente tem que repetir. Depois é a sua vez. Você vai criar na sua cabecinha e eu tenho que repetir. E aí, conforme você dá aquele exemplo, né, sutil para a criança de que você consegue compreender e tudo mais, aquilo dá uma coisinha para ela. Comigo não foi tão fácil. E aí você propõe para ela, que tal a gente fazer mais e a gente começar com o que você já sabe e aquilo, né, motivar ela. E ao mesmo tempo mostrar, então vamos fazer diferente. Hoje a gente não vai repetir, não. A gente já sabe que repetir é chato mesmo, né? É muito chato. A tia também não gosta, não. Mas vamos fazer de outro jeito? A gente vai criar e etc. Depois, mais para frente, você pega aquelas frases que vocês criaram juntas, que vocês, enfim, desenharam e etc., e traz de novo para a tarefa de repetição, trabalha com aquela criança. Serve também como um instrumento de comparação, né? Crianças, adultos, todo mundo gosta de saber que está indo bem, que está evoluindo, que está conseguindo superar as dificuldades. Aquilo deixa todo mundo muito feliz. E uma criança com TDL, como a gente já falou, ela tem, assim, no geral, um cognitivo muito bom. Ela sabe que ela tem uma dificuldade ali e que as pessoas têm dificuldade para entender ela, e etc. Então, assim, esse tipo de feedback de que ela está evoluindo, de que aquilo que ela não estava conseguindo fazer tão bem, agora ela já consegue, é muito motivador. Então, assim, eu vejo como positivo. Né? Eu, particularmente, não trabalharia apenas em cima da repetição, porque eu acho que, ao mesmo tempo, você pode frustrar muito aquela pessoa. Né? Você está chamando a atenção ali para o que é difícil para ela, chega uma hora que não dá, né? Mas, de vez em quando, você vai fazendo a avaliação e depois de um tempo você vai fazer de novo, você vai trazer para a sua terapia de uma forma mais lúdica, se for uma criança, se for um adulto, você já pode falar de uma forma mais clara. Terminou a tarefa, você fala assim, e aí, fulano, o que você achou? Qual a sua opinião? Vê se a pessoa conseguiu trazer aquilo para a consciência dela e tal. Propõe, é um adulto, vocês podem construir juntos a terapia dele. Não tem que ser uma coisa do fonoaudiólogo decidir, olha, a gente vai fazer esse. Não, é um adulto, sabe? Às vezes, nem com criança a gente deve fazer isso. Impor muito, né? Por isso que a gente fala tanto de trabalhar no interesse da criança. Mas, como crianças, às vezes, não demonstram assim claramente do que elas gostam, etc., a gente acaba colocando um pouquinho do que a gente gostaria de fazer, trabalhar, o nosso objetivo, etc. Agora, o adulto não, fica bem na cara quando eles não estão afim daquilo. Então, assim, vamos pensar junto? A gente viu aqui que você tem essa dificuldade na repetição. Como é que você acha que a gente pode trabalhar isso? Não, ela não é super central para a sua linguagem, você ser capaz de repetir, mas ela é um sinal que vai mostrar para a gente que você está indo bem. Então, de vez em quando, eu gostaria de trazer essa proposta para a nossa terapia. Você topa? Eu acho que vale a pena esses combinados. Perfeito, Emily, perfeito. E também já tocamos nesse assunto um pouquinho, mas o próximo item, já quase se encaminhando para o final, é sobre pragmática, né? E a gente tem conversado muito sobre essa diferenciação clínica, quando a gente pensa, por exemplo, em TDL, né, e a gente pensa em TEA. Tu trouxe que o TDL também vai ter um comprometimento, talvez não primário, e não é um comprometimento de mesma base de origem que o TEA, né, a gente sabe que são, apesar de existirem um comprometimento de pragmática em ambos, eles têm origens diferentes, né, mas, assim, dentro dessa perspectiva da linguística, né, como que essa pragmática, ela consegue nos ajudar a perceber essas diferenças, por exemplo, de uma criança que tem TDL e de uma criança que tem TEA, né? O que a gente espera da pragmática dessas duas populações? Então, a pragmática ela vai estar muito relacionada também com outra habilidade cognitiva, que é a cognição social, né? E aí,
a gente entra exatamente no que talvez seja o diferencial dos dois, né? O TEA é um transtorno de cognição social, na sua base, né? Ele afeta múltiplos sistemas, assim como o TDL também, mas ele é um transtorno nas relações sociais, né? Naquele indivíduo perceber, entender o outro, entender suas intenções e etc. Entender o que se passa na cabeça do outro e tal. A cognição, por outro lado, social, por outro lado, na pessoa com TDL, ela está preservada, né? Ela consegue entender o que está na cabeça, na cabeça do outro, no sentido de entender o conhecimento que o outro tem não é o mesmo que ela tem. Então, uma criança com TDL, com toda a dificuldade do mundo, ela vai chegar para você e vai tentar te contar algo, e ela vai te dar o máximo de pistas que ela conseguir produzir, porque ela sabe que você não estava lá. Que você não tem como saber como aquela situação se sucedeu, né? Agora, a criança com TEA, não. Ela não consegue entender tão facilmente que você não estava lá e que logo você não tem o mesmo conhecimento que ela, e ela simplesmente chega assim no seu consultório e fala assim, e aí eu não gostei não, sabe? Não estava tão bom como costuma estar. Aí você fala assim, quê? Hã? Aí ela, não gostei. Eu falei pra ela que eu não gostei. Aí você fala, calma, pera. Não gostou de quê? Ela quem? Né? E aí ele fala assim, minha vó, o bolo que ela fez dessa vez não estava bom. Aí fala, tá, agora eu entendi mais ou menos o que você está falando. A criança com TDL, não, ela vai chegar para você e ela vai falar, a vovó, sabe, o bolo? Ah, estava bom. Enfim, ela vai construindo lá com as dificuldades dela, né? Sintáticas, morfológicas e etc., de um jeito que ela vai tentar fazer você chegar onde ela quer ir, né? E isso é muito claro, né? Então, assim, a pragmática, por ser um nível que tem muita ligação com esse entendimento do outro, com a intencionalidade do outro, com o uso social da língua e etc., ela vai estar muito ligada à cognição social, e aí, de uma forma ampla, afeta essa criança com TEA de uma forma bem ampla mesmo, né? De entender questões de reciprocidade, de inferências sociais, que a criança com TDL, muitas vezes, se torna até mestre em entender, mais do que os coleguinhas. Então, é muito comum, assim, né, quando a gente trabalha com essa população, elas são muito observadoras, né, as crianças com TDL. Aí, na turma, tá aquele caos, aquela bagunça, não sei o quê, e aí a professora faz uma cara feia. A criança com TDL não vai ter dificuldade de entender que a professora já está assim, ó, a ponto de jogar um giz neles, estou brincando. A criança com TDL vai entender e vai, galera, eu vou sentar e vocês que se virem. A criança até talvez não entenda essas sutilezas, né? Porque uma expressão facial é tão sutil, né? Para além das dificuldades que o próprio TEA traz de perceber expressões faciais e etc. Né? A gente está falando de um ponto que é muito particular do TEA, mas o fato é a mudança no tom de voz. Ela estava rindo, ela estava brincando, e aí mudou a prosódia. Aquilo é um sinal muito marcante. A criança com TDL provavelmente vai entender, né, aquela mudança sutil, e a criança TEA não. Então, assim, a criança com TDL pode trazer questões pragmáticas, sim, mas são muito mais por limitações estruturais mesmo da língua, né? Como, por exemplo, a gente falou de estruturas de tópico, né? Quando você leva esse constituinte lá para frente, você atrapalha essa criança a extrair um significado, né? É uma estrutura que é muito pragmática, então fica claro que aquela criança não tem domínio quando essa pragmática
está envolvida com outras habilidades, isso afeta demais a compreensão dela, ela provavelmente vai ter dificuldade de produzir esse tipo de sentença, apesar dela ser muito comum no português brasileiro. Essa criança pode não produzir ela tanto como os pares dela produzem, porque crianças de 3 anos no Brasil estão produzindo tópico comentário, mas a criança com TDL provavelmente não está produzindo com 3 anos. Perfeito, perfeito. Eu acho que a gente consegue, isso assim, né, se a gente souber o que a gente está procurando, isso a gente consegue ver muito claramente na clínica, né, porque eu acho que quando a gente fala dessa diferenciação entre TEA e TDL, tem uma pontuação muito grande com os critérios B, né, os comportamentos restritivos, mas eu acho que mesmo nos critérios A, se a gente sabe o que a gente está procurando e se a gente entende o que a gente está procurando, tem uma diferença muito grande entre eles, por mais grave que seja o TDL, é diferente quando a gente está em contato com a criança, né? Eu sempre brinco, inclusive brinquei muito com algumas colegas da criança com TDL, por mais grave que seja, ela é uma criança que tenta. Se ela sabe que tem um interlocutor disponível, né, e que o interlocutor está tentando entender o que ela está tentando falar, ela tenta, de alguma forma ela tenta, né? A Que é intenção diferente. está ali, né? Exato, que é diferente da criança com TEA, né? Então, assim, por mais que seja nível 1 de suporte, a gente percebe o TEA por essas variações exatamente o que tu trouxe, né? E assim, a criança um pouco maior, nível 1 de suporte, é aquela criança que ela não consegue perceber, inclusive, o teu interesse no interesse dela, né? Então, eu sempre brinco que tem a mãe de um paciente que ela descreveu muito bem o filho dela nessas dificuldades pragmáticas, porque ela me disse: Vitor parece que ele é filho de português, porque eu falo uma coisa para ele brincando às vezes e ele leva ao pé da letra, né? Então, assim, inclusive eu brinquei com ela, eu disse: olha, o português brasileiro talvez seja uma das línguas, uma das piores línguas que ele podia ter nascido enquanto língua materna, porque a gente usa inferência o tempo todo, a gente produz coisas diferentes o tempo todo, além de todo o regionalismo que a gente tem. Então, essa diferença na clínica não é difícil de observar. Mas aí, mais uma vez, né, o clínico, eu acho que a gente precisa de, enquanto critério, né, para diagnóstico de TDL, da expertise do clínico nesse momento, né? Então, assim, é um clínico que tenha estudado muito, não só sobre TDL, porque eu acho que a gente tem se debruçado muito, Emily, na patologia, e a gente tem esquecido de estudar o típico, sabe? Tem esquecido de estudar os marcos típicos, porque é muito importante a gente estudar esse desviante, né? Esse patológico, enfim. Mas mais importante ainda é a gente ter o raciocínio clínico acima do típico, né? Então, a criança está produzindo XY porque isso e isso acontece nessa faixa etária, né? Essas questões de pragmática, né? Tu trouxe muito a questão da cognição social, teoria da mente, mas a gente conseguir pensar também no qualitativo por trás da comunicação, eu acho que é uma chave muito importante para a gente tirar essa confusão da frente, que, na verdade, eu acho que é uma confusão que, às vezes, a gente coloca em campo, né? Que eu acho que não era para ter tanta confusão assim, se de fato a gente conseguisse olhar para o qualitativo da comunicação, né? Que é isso. Tem uma alteração de pragmática? Temos uma alteração de pragmática, mas a gente precisa entender que qualquer transtorno, inclusive transtorno dos sons da fala com uma gravidade muito importante, é possível que a gente tenha uma alteração de pragmática também, né? Porque o uso não vai estar sendo efetivo, provavelmente essa criança vai ter, mas a causa é diferente, né? Então, o TEA, a gente tem um transtorno envolvendo pragmática por conta de questões de teoria da mente, cognição social, o TDL por questões estruturais de linguagem, uma criança com algum transtorno motor de fala grave, a gente vai ter questões de pragmática, enfim, por uma questão de ela saber o que ela quer produzir, mas ela não conseguir se fazer inteligível, né? Então, assim, esses cuidados no processo de diagnóstico é uma responsabilidade do fonoaudiólogo, mas que aí a gente ainda precisa caminhar, né? Eu acho que são pontos que a gente precisa melhorar, porque a confusão acho que está morando muito mais na nossa cabeça e no nosso saber olhar para as coisas de forma diferente do que propriamente dito, de fato, nos quadros, né? Se a gente pensar TDL e TEA,
eles podem ter semelhanças de clínica, mas se a gente souber, de fato, que linguisticamente os dois representam, o que os dois podem apresentar e por que eles apresentam, a gente começa a perceber que eles não são tão idênticos assim, tá? E, Emily, para a gente finalizar, a última pergunta é sobre CAA, sobre comunicação aumentativa e alternativa. E eu gostei muito, muito desse ponto, porque quem me instigou a falar sobre CAA no TDL foi uma aluna que a gente estava conversando sobre CAA, e aí ela estava falando sobre CA no TEA, né? E ela disse, mas me parece muito próximo, né? O processo de construção, o processo de implementação da CA no TEA e no TDL. E aí a gente começou a conversar e eu queria muito te ouvir, assim, em termos de pensando na CA enquanto uma alternativa, né? De expressão, quando a gente pensa fala, né? Que a gente acabou de conversar, fala como um meio comunicativo, agora a CA como um meio comunicativo. Será que esse processo de construção, de fato, é extremamente semelhante quando a gente pensa em TEA e em TDL, ou o TDL poderia, sob o viés da linguística, ter algumas adaptações importantes desse meio de comunicação? Então, eu não trabalho com CAA, né? Antes que eu frustre as pessoas, eu vou dar o meu pitaco enquanto linguista, fonoaudióloga, né, com conhecimento generalista ali. Mas o que a gente tem visto é que a CAA, de uma forma geral, ela ajuda muito a criança com uma necessidade complexa de comunicação, dando autonomia para essa criança de ter acesso à língua, né? A criança com TDL, ela vai ter muita dificuldade que são persistentes e que vão impactar outros aspectos da vida dela, psicológicos, cognitivos e etc. Se a gente consegue dar uma ferramenta para ela que minimiza esses impactos, a gente já está melhorando assim 50% da vida dela, né? E o que a gente sabe é que ela, né, fazendo o acompanhamento e a terapia e etc., ainda que a dificuldade dela seja persistente, uma vez que ela está dentro de um planejamento terapêutico adequado para a dificuldade dela, ela vai evoluir no tempo dela e etc., né, tendo todas as especificidades do caso, ela vai evoluir. E, ao mesmo tempo, se ela tem um dispositivo de comunicação alternativa, se ela tem um equipamento, etc., ela pode ter acesso à língua para se comunicar sem toda aquela complexidade. E aquilo pode até servir de apoio, né? Se você tem um sistema lá robusto que dê a ela acesso a todas as categorias gramaticais e etc., você vai estar dando também uma pista visual para ela do que é que está faltando, né? Os sistemas robustos, eles normalmente estão lá, né, bem organizados visualmente. Olha, a gente começa aqui, né? A nossa língua é uma língua SVO, então vai ter um sujeito aqui, um verbo aqui, e aqui a gente, né, quem constrói e implementa os sistemas coloca em locais específicos onde é que vão estar as preposições e artigos e etc. Então, a criança ela pode conseguir ir montando visualmente, tipo, não, peraí, está faltando isso, isso e isso, e eu vou seguindo por esse caminho. Eu sou fonoaudióloga já há 15 anos, né? Sou antiga aí na caminhada. Na minha... enquanto fonoaudióloga, na época que eu, né, trabalhava muito com pacientes com TDL e tudo mais, eu fazia muito uso de pistas visuais. Na minha época era post-it, né? Hoje em dia já existem técnicas mesmo validadas, né, com formas, shape coding. Estava tentando lembrar o nome. Mas que, assim, faz basicamente a mesma coisa que a gente fazia lá com post-it colorido. A gente tinha lá a cor que era para o substantivo, a cor, e a gente ia ajudando a criança a montar. Visualmente, ela batia o olho ali e ela falava assim, epa, tá faltando alguma coisa aqui. Né, na minha construção. Eu peguei aqui o verbo e uma coisa, mas está faltando outra. Então, assim, isso dá, né, o apoio. Então, eu penso
que a comunicação alternativa para criança com TDL, ela seria esse modelo, onde ela vai ali, vai completando as lacunas e aquilo vai chamando a atenção para ela para o que falta. Então, ao mesmo tempo que dá autonomia, independência e a fluência da comunicação, né, porque também dá uma agilidade muito maior do que ela ficar tentando recuperar a regra da língua para ligar, o que eu boto aqui, etc. Ela vai gerando uma retroalimentação para ela, porque no que ela vai fazendo aquilo repetidamente, aquilo é um exercício, que, né, aos poucos vai internalizando aquele conhecimento gramatical, morfológico, enfim, sobre o que precisa estar na frase. Então, eu acho que seria que é um ponto bem legal para se pensar. Eu confesso que eu não ouço muito falar sobre isso, né? Pessoas inserindo CA para crianças com TDL. O que eu vejo realmente é voltado para o TEA, voltada para a apraxia e etc. Mas tem essa coisa, né, que a gente acha assim, não, mas ele fala, né? Para que eu vou dar CA para ele? Né? Às vezes, eu não estou nem falando da coisa de achar que vai inibir a fala, não, mas de achar que não tem necessidade. E aí não pensa na demanda cognitiva que é para aquela criança produzir, compreender aquela língua, né? Onde ela poderia, talvez, ter um caminho com menos pressão. Sim. Sabe o que eu penso muito, tenho pensado muito sobre a CA no TDL, e é isso, assim, a gente não tem um pensamento, uma organização tão estabelecida quanto para o TEA, por exemplo, né? Porque eu concordo super contigo, assim, tanto que eu tenho falado para os pais, eu falo muito para os pais que a CA no TDL, ela tem esse intuito de auxiliar nessa questão social, de comunicação social. Mas, principalmente, a CA tem o intuito de me ajudar. Me ajudar muito, né? Só que, assim, justamente para terapia de linguagem, a CA presente é isso, é esse recurso visual que a gente consegue utilizar para ir conseguindo fazer as construções com a criança. Só que daí, mais uma vez, a CA, para elaborar a CA, a gente precisa ter um conhecimento sobre como essa criança está processando linguagem, como que está sendo essas construções, quais são as dificuldades, porque a gente vai precisar organizar isso partindo desse princípio, porque caso contrário, né, a gente rema para um lado, a CA rema para o outro, né? Então, assim, tem vários pontos ali importantes, né? A gente não espera, por exemplo, que uma criança com TDL, talvez de primeira via, ela vá absorver todo aquele montante de pictograma e entender o significado de todos esses pictogramas numa primeira exposição. Né? Como a gente vê uma facilidade grande, por exemplo, das crianças que têm um transtorno motor sem um outro transtorno no neurodesenvolvimento, a gente entrega uma CA para essa criança, a gente usa uma vez, a criança já está usando sozinha no outro dia, porque né, essas construções estruturais de sentido para ela já são mais fáceis, né? Então ela só precisava de algum lugar para descarregar. E a CA veio para isso. Que é uma coisa que às vezes a gente, né, muitas vezes a gente não vai observar na criança com TDL, ela vai precisar de terapia de linguagem, de fato, para inclusive entender aquele outro sistema de comunicação, no sentido de construção de linguagem mesmo, né? Então, acho que tem esse ponto muito importante. E uma coisa que eu sempre costumo falar é que a CA ela precisa ser construída para o paciente e não para o adulto. Né? A gente vê muita CA construída de acordo com a percepção do fonoaudiólogo, né? Então, eu sempre cito o livro da Janice Lyde, do David Beckelman, sobre CA, que nos processos de avaliação, eles falam para a gente o tempo todo, olha, testem, pensem sobre. Se a gente tem uma criança com uma dificuldade estrutural de linguagem, ou uma criança, por exemplo, com DI, né, com TDI, com transtorno de desenvolvimento intelectual, a gente precisa ter muito cuidado na seleção do pictograma, porque talvez a gente ter um quadrado com uma seta apontando para o meio, talvez para a gente, enquanto adulto, que não tem problemas com a estrutura da linguagem, para a gente possa fazer sentido que é abrir, que é entrar, que é sair.
Mas para a criança que tem uma dificuldade em conseguir construir esses conceitos, ela vai ter a mesma dificuldade com pictograma também, né? Então, assim, é importante a gente pensar sobre isso na forma de como a gente vai construir e como a gente vai representar esse vocabulário para a criança também. E esses conectivos, assim, a CA ajuda muito, porque é muito difícil para essa criança com TDL ir fazendo essas produções e trazendo esses conectivos coerentes. E tem um cuidado muito importante também, porque quando a gente trabalha com a baixa tecnologia, a gente não consegue fazer a conjugação verbal, né, do tempo verbal na CA. Quando a gente trabalha com a alta, isso em alguns sistemas já é automático, né? A gente seleciona pronome e a conjugação verbal já vai de acordo com o tempo. Então a gente precisa tomar esse cuidado também, né? Porque na primeira exposição é eu quero pegar, né? E aí depois a gente muda o tempo ou muda a pessoa que está falando, e aí a conjugação muda, e aí aquele símbolo, aquele pictograma está associado, né, àquela produção anterior. Então tem esses cuidados que são particulares do processo, que são dificuldades diferentes, né, do que a gente vê no TEA, do que a gente vê num transtorno motor. Mas acho que Emily, a gente encerrou com chave de ouro, porque começamos falando sobre a importância de entender a diferença de comunicação, de linguagem, de fala, e a gente encerra ratificando isso, né? De entender que a linguagem é um grande coordenador de estudo e que se a gente pensar somente na comunicação ou somente na fala, é bem provável que a gente possa errar nas condutas que a gente tem clínicas, porque a gente exclui quem tá regendo toda essa orquestra ali por trás. Então, queria mais uma vez te agradecer muito, muito mesmo. Eu fico encantado com todo o teu conhecimento e com a tua didática em passar tudo isso. Eu espero do fundo do coração que tu faça mais milhões de cursos sobre todas as coisas possíveis, sobre a construção de frases, sobre desenvolvimento morfológico, sobre a aquisição prosódica também. Espero que tu possa produzir. Eu também espero, mas não vamos ver. Porque a gente precisa muito desse conhecimento, assim, é um conhecimento que o fonoaudiólogo carece de fontes, assim, que sejam ponte, né? A gente sabe que a gente tem fontes excelentes dentro da linguística, mas muitas vezes para o fonoaudiólogo clínico, essa fonte da linguística é uma fonte complexa de fazer a leitura, né? Tu deve saber muito bem disso. Então, essas fontes, ponte, como tu né? Essa ponte entre a linguística e entre a fonoaudiologia, são o nosso caminho aí para a gente conseguir ter uma prática muito melhor no futuro. Então, mais uma vez, muito, muito obrigado. Eu que agradeço, Vitor. Foi uma delícia, né? O tempo voou. Eu gostei muito, aprendi muito com você hoje. Eu acho que né, eu me coloco no lugar de quem consome aí os meus conteúdos, no sentido de pensar assim, como eu gostaria de ter aprendido sobre isso, né? Porque né, minha jornada dentro da linguística é longa e não vem só no período da pós-graduação, né? Sempre foi uma área de interesse meu e tal, enfim, desde a faculdade, eu sempre estive envolvida ali, e eu acho que alguns professores, né, algumas pessoas, alguns profissionais que estão ali gostam de criar o misticismo da complexidade. Eu acho que aquilo traz ali um grau de importância para eles e de superioridade que eles gostam de tornar uma coisa que não precisa ser tão difícil, extremamente difícil, sabe? Talvez aquilo alimente, assim, de uma certa forma, os egos, né? E eu já fui aluna, né? Eu já estive nesse outro lado em que o conhecimento não chegava, né? Existem ainda milhões de assuntos que eu não estou nem perto de entender, quiçá dominar, né? Mas eu acho que é legal quando a gente consegue ter um papo como hoje, né, sobre questões tão profundas, assim, você me falou coisas tão complexas, mas de uma linguagem tão fácil, né, que dá para a gente entender e construir um raciocínio e pensar assim, nossa, eu nunca tinha pensado sobre isso, e, né, clarear nossa mente de uma maneira, né, que sem a gente sair frustrada daquela conversa do tipo, nossa, não entendi nada. E a pessoa falou, e
eu acho que agora eu vou parar de atender, porque de fato eu não sei nada. E eu sinto que muitos fonoaudiólogos se sentem assim, frustrados com o conhecimento que eles receberam e tudo mais, que parece estar muito distante deles, quando não está, gente. Vamos começar por aí. Uma vez que todos nós somos seres humanos e usamos linguagem, né, usamos uma língua, ela é nossa, ela não é de mais ninguém, assim, ela é sua, se apropria disso, você tem o conhecimento. Talvez você nunca tenha pensado sobre o conhecimento que você tem, mas tá ali, é seu. Então, assim, não tem que ser exclusivo só de quem tem títulos. Né, é papel de quem se propõe a ensinar, mostrar para você que você já tem isso. Uhum. Faz sentido, né? Enfim, e eu acho que hoje o nosso encontro foi mais ou menos isso, né? Eu aprendi muito com você de uma forma acessível, uma troca fácil sobre assuntos que eu não domino, né? Você estava aí, a gente termina essa conversa falando sobre CA, que é um assunto que eu não entendo nada, mas que faz muito sentido a maneira como você pontuou. E eu acho que é assim que a gente constrói, né, uma fonoaudiologia melhor. Ah, é isso aí, Emily. Eu espero que todo mundo tenha aproveitado muito do jeito que eu aproveitei, né? Eu estava muito ansioso por esse encontro, espero milhões de vezes que tenham muitos, muitos, muitos mais pela frente. E qualquer dúvida, qualquer comentário, vocês podem escrever aqui embaixo. Vou deixar as redes sociais da Emily aqui também, para que vocês possam acompanhar. E é isso. Nos vemos numa próxima e espero que uma próxima não tão distante a Emily Por possa estar junto com a favor. gente, poder conversar. Certo, gente? Tchau, tchau e até mais. Tchau, tchau.